revolta, eu cresci com muita raiva da minha mãe, eu tinha muito ódio da minha mãe. E ela chegou nervosa da rua, me bateu e eu peguei o estilete, né, e cortei o meu pulso. Meu nome é Caroline Castro, sou empresária e eu nasci numa família já destruída, né? Numa família em que eu via meu pai batendo na minha mãe, meu pai traía muito a minha mãe, então era sempre brigas dentro de casa. Foi quando minha mãe se separou do meu pai, a gente nessa época morava em Maceió e eu voltei para São Paulo. Então isso me causava muita revolta, eu cresci com muita raiva da minha mãe, eu tinha muito ódio da minha mãe. Tanto que teve a minha primeira tentativa de suicídio foi depois de uma briga, ela chegou nervosa da rua, me bateu e eu peguei o estilete, né, e cortei o meu pulso. Foi quando eu já comecei, aos 12 anos já experimentei o cigarro, aos 13 eu já iniciei a bebida, aos 14 anos eu iniciei nas drogas também. Eu usei maconha, êxtase, lança, haxixe. Eu cheguei aí no psiquiatra, psicólogo, porque achavam que eu era pela essa depressão, né? Eu tinha distúrbios alimentares, para tentar tratar, mas eu nunca consegui tratamento. Para mim nunca adiantava, eu começava, não terminava, eu não gostava de ir. Fui morar em Maceió com meu pai, mas lá em Maceió as coisas só pioraram, porque eu encontrei um rapaz e que eu me apaixonei loucamente por ele. Engravidei dele e foi pior, porque mesmo eu grávida, mesmo com barrigão, ele achava que eu traía ele, eu apanhava, passei a apanhar. Eu vim visitar minha mãe em São Paulo, né? Só que eu já vim com uma passagem só de ida. E quando eu voltei, você voltar para casa da mãe, que você já tem um relacionamento assim com um filho, eu passei a ser muito mais humilhada. Todos os dias ela me lembrava que eu só estava lá por conta do meu filho. Que se fosse por mim, ela já tinha me colocado na rua. Então, assim, um prato de comida que eu comia, eles jogavam na minha cara porque estavam me sustentando através daquela comida, que sustentavam o meu filho porque davam um prato de comida para ele. A irmã do meu padrasto, né, ela frequentava aqui a igreja e ela passou a toda vez que ela me via, ela, vamos encarar comigo na igreja. Só que antes disso, eu tinha um preconceito com a igreja, né? E eu falei assim, olha, meu Deus, lá vai ser minha última porta. Se o Senhor realmente está lá e o Senhor existe, o Senhor vai mudar minha vida. Porque senão dessa vez eu vou me jogar, eu vou conseguir me matar. E eu lembro que um pastor me atendeu e o jeito que o pastor falava, e assim, ele foi o primeiro homem que chegou perto de mim sem nenhuma intenção. Ele falava assim, ele falava que minha vida ia mudar. Então, por amor ao Senhor Jesus, né, eu entendi que eu tinha que deixar tudo. Deixar balada, deixar as mágoas. Quando eu entreguei para o Senhor Jesus tudo isso, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, vem, me dá um abraço. E ela sem entender, eu falei assim, vamos orar junta? Que eu quero a partir de agora te pedir perdão por tudo que eu fiz. Então assim, eu não esperei o perdão dela, eu pedi o perdão para ela. E eu passei a orar de madrugada, para mim era uma dificuldade, mas nas madrugadas, antes que eu passava angustiada, agora era em oração. Passei a ler mais a Bíblia, tudo que era pregado e falado no altar, eu obedecia. E o pastor falou assim, vem aqui, quem ainda não tem o Espírito Santo. Eu falei assim, é para mim. Só era eu e Deus naquela reunião. E eu me entreguei, me lancei. Eu orei como se existisse só eu e Ele lá. E nessa oração foi a maior, foi vindo a paz, foi a maior alegria que eu tive. Eu chorava e eu lembro quando eu abri o olho, eu olhei para o lado e minha vontade era de abraçar todo mundo, né? Eu estava feliz, eu estava em paz, eu olhei para as pessoas diferentes, a gente começa a chegar como almas. Você não vê mais as pessoas, você vê que é uma alma. E quando eu ouvia falar do sacrifício do altar, eu não tive problema nenhum em sacrificar, muito pelo contrário, porque a maior alegria eu já tinha dentro de mim. Foi nesse período veio a primeira fogueira santa e eu tinha uma pulseira de ouro que era do meu pai, né? E passou para mim. Eu sabia que o que me ia me doer colocar no altar seria aquela pulseirinha, porque eu nunca mais ia encontrar nenhuma igual, né? Aquilo tinha um valor sentimental para mim. Mas eu não tive dificuldade alguma quando Deus me pediu em colocar ela no altar. Foi quando, depois desse sacrifício, né, minha comunhão foi aumentando mais com Deus. Deus ia me guiando em tudo, no falar, no agir, no olhar.
E foi logo depois que um amigo meu de infância me procurou pedindo ajuda, porque ele tinha visto a transformação do meu caráter, ele passou por toda a fase, ele era meu melhor amigo na minha adolescência e ele viu uma mudança. E ele veio pedir uma ajuda. E eu falei assim, olha, onde eu fui ajudada eu vou te levar. E ele tinha esse preconceito também. Mas por confiar em mim, ele veio comigo até a igreja. Ele passou a ser um homem de oração, ele passou a ser, o caráter dele mudou, eu comecei a ver Deus nele. E aí até um dia que o Felipe veio falar comigo, falou assim, Carol, Deus me mostrou que você é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida. Eu falei assim, mas você tem certeza? Você sabe que eu não vou tentar namorar? Ele falou, não, Carol, eu tenho certeza que você é a mulher para casar. Deus colocou essa certeza dentro de mim, eu falei, minha hora chegou. Né? Eu tinha certeza que tudo aquilo que vem do altar é uma bênção. Né? Tudo aquilo que vem do altar é muito mais do que a gente espera. E eu lembro que assim, até na nossa primeira fogueira santa que veio, tinha esse valor dessa poupança. E eu falei para Deus, eu falei assim, meu Deus, mesmo o inferno que eu passava dentro de casa com a minha mãe, eu fiz uma oração. Eu fiz, meu Deus, ele tem que te entregar toda aquela poupança, que ia ser, o valor era porque a gente tinha para mobiliar a nossa casa. Quando foi no dia seguinte, o Felipe veio e falou assim, Carol, Deus me pediu toda a poupança. Aí eu falei assim, e aí? Aí eu falei assim, vamos pro altar. A obra de Deus, ela não é em partes, ela é completa. Né? Então Deus, minha vida hoje é totalmente, posso falar que todas as áreas minha vida é completa. Para quem antes dependia, né, dos outros para poder sustentar a mim e o meu filho, hoje eu posso dar para os meus filhos do bom e do melhor. Né? Para quem antes vivia apanhando, hoje dentro de casa meu marido só me dá amor, só me dá carinho. Eu tinha um sonho de ter uma menininha, né? Então, assim, Deus é detalhista. A gente comprou um apartamento maior do que do início. Hoje eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregada, vivia dependendo dos outros, hoje eu sou empresária. Ou antes, no início, quando eu entrei na igreja, as pessoas zombavam de mim. O que você está fazendo lá? Você vai perca de tempo, eles vão te roubar. E hoje ninguém fala nada, muito pelo contrário. Muitos ainda que não vieram falam que a melhor decisão da minha vida foi estar na igreja. Não é porque minha vida hoje está transformada que eu deixei de sacrificar, muito pelo contrário. Eu tenho a plena consciência. Tenho essa vida pelo meu sacrifício, pela obediência minha no altar. Então, o caminho sempre será o sacrifício e o altar. Sempre ouvi a voz de Deus e sempre fiz sem dificuldade. Dói sacrificar. Não é fácil, mas nunca eu pensei em não sacrificar. Porque eu sei que tudo isso passa, né? Tudo isso vai ficar e o maior e melhor eu já alcancei, que é a minha salvação.